Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Essa aula é um tema essencial e você vai sair daqui entendendo tudo sobre as alíquotas. E isso é totalmente importante na hora de fazer uma análise do planejamento previdenciário do seu cliente. E não só do planejamento, né? De qualquer das hipóteses que você vai precisar saber dessas alíquotas. Mas no planejamento você ainda tem a possibilidade de usar estrategicamente essas alíquotas. E a gente, antes de entrar nessa questão de cada alíquota, como que funciona? Como você descobre qual é a alíquota de cada segurado? A gente precisa passar, então, por uma parte inicial, uma parte de contextualizar como funciona o sistema previdenciário brasileiro. Então, vamos lá? Qual é o sistema de previdência social brasileiro? Ele é um sistema contributivo. Ele é contributivo por quê? Porque todo mundo, todos nós, né, que compomos a sociedade, a gente deve colaborar para cobrir os riscos sociais relativos à perda ou à redução da capacidade laborativa ou dos meios de subsistência. O que que isso quer dizer? Que todo mundo coopera, todo mundo se junta para cobrir os riscos. Então, se acontecer com você, se você fizer parte desse sistema, né? Se você vai estar protegido. Então, todos da sociedade vão te ajudar a se manter nessa situação. Da mesma forma que se outras pessoas que fazem parte desse sistema precisarem, a gente que não precisa no momento, né, também vai estar lá para fazer parte e ajudar essa pessoa a ter os seus meios de subsistência. E como que vai funcionar isso? Vai funcionar por meio das contribuições específicas para esse fim, ou seja, as contribuições previdenciárias. Então, olha só, existem duas formas de sistema contributivo, tá? O sistema de capitalização, como que ele funciona? As contribuições são individuais e elas servem somente para o pagamento do indivíduo. É como se fosse uma previdência privada, por exemplo, né? Então você vai lá, abre a sua conta lá na previdência e você contribui, e quanto mais você contribuir, mais você vai ter lá no final a sua contribuição. E ela serve somente para você. Não existe essa questão de união, de todo mundo se juntar para depois todo mundo se ajudar. Não existe, tá? Por outro lado, o sistema de repartição, todas as contribuições, elas são reunidas em um único fundo, tá? Um fundo único que vai ser utilizado para o pagamento de todas as prestações a quem necessitar. Então, é como funciona, por exemplo, o INSS. Então, na verdade, a gente tem os dois sistemas aqui no Brasil, tá? Mas qual que é o sistema público do Brasil? O sistema contributivo público brasileiro é o sistema de repartição. Ou seja, todo mundo está lá contribuindo, todo mundo está lá colocando seu dinheiro todo mês, você vai lá e contribui, seja de forma obrigatória ou facultativa, e aí depois quem precisar vai receber essa contribuição. Então, esse é o sistema que a gente utiliza aqui na parte pública do Brasil. A contribuição previdenciária, ela tem natureza tributária. Por quê? Porque ela é uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei e cobrada pelo ente arrecadador. Essa é uma definição de uma contribuição de natureza tributária, ou seja, é um tributo, certo? Só que não é um imposto, não é uma taxa, não é uma contribuição de melhoria. São outras formas de tributo. A contribuição previdenciária é um tributo diferente. Ela é uma contribuição previdenciária que compõe o sistema tributário nacional, conforme previsto ali no artigo 149 da nossa Constituição Federal. Então, a título de contribuição previdenciária, como que vai funcionar? Cada segurado, ele vai pagar um percentual do seu salário de contribuição todos os meses, cada um vai pagando a sua parte. E qual que é o nome que a gente dá para esse percentual do seu salário que todos os meses você vai tirar e vai contribuir para o INSS? É chamado de alíquota de contribuição ou alíquota contributiva. E como que a gente vai saber quanto que a gente vai ter que pagar lá para o INSS?
você vai ter que multiplicar o seu salário de contribuição, que a gente já aprendeu, que é o que que é o salário de contribuição, né? Pela alíquota da contribuição, que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então, aí você vai encontrar o valor da sua contribuição. Então, resumindo, o valor da contribuição é o quê? O salário de contribuição multiplicado pela alíquota da contribuição. E como funcionam as alíquotas de contribuição? Depende do tipo de segurado. A gente tem as alíquotas de contribuição, regras específicas, né, para o segurado empregado, doméstico e trabalhador avulso, e a gente tem outras regras diferentes para o segurado contribuinte individual e para o segurado facultativo. Então, vamos lá, como é que funciona então do segurado empregado, doméstico e trabalhador avulso? As regras dessa alíquota de contribuição estão lá no artigo 28 da emenda 103 de 2019. O que esse artigo fez? Ele mudou um pouco, funcionava de forma diferente. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que, a partir da emenda 103 de 2019, as alíquotas são aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição. E a segunda coisa que você precisa saber é que os valores das faixas de salário são reajustados anualmente pelo INPC, respeitada a faixa mínima de um salário mínimo. Então, o artigo 28 diz o seguinte: até que a lei altere as alíquotas da contribuição devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de até um salário mínimo é 7,5%, acima de um salário mínimo até 2 mil reais é 9%, de 2 mil reais e um centavo até 3 mil reais é 12%, de 3 mil reais e um centavo até o limite do salário de contribuição, que é o teto, é 14%. Só que isso aqui foi lá na emenda 103 de 2019. Então, esses valores aqui já foram e vão continuar, né, sendo reajustados todos os anos, certo? Além disso, aqui está dizendo também que essas alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado. Então, vamos entender tudo que está dizendo aqui por meio de um caso prático. Vamos ao exemplo. No ano de 2023, Sônia foi empregada com carteira assinada e recebeu um salário de R$ 2.100. Qual era o valor pago a título de contribuição previdenciária? Então, aqui a gente tem a informação que ela era empregada, né? Empregada, e que ela tinha um salário de R$ 2.100 e que foi no ano de 2023. Então, a gente vai precisar utilizar a tabela das alíquotas dos segurados empregados, domésticos, trabalhadores avulsos, referente ao ano de 2023, que é o ano que a gente quer descobrir aqui da Sônia. Então, se for lá 2024, a gente vai ter que olhar a tabela de 2024. Se for em 2022, a gente vai olhar a tabela de 2022. 21, e aí vai, tá? Olhar a tabela de 2021 e por aí vai, certo? A primeira coisa, então, que você tem que ter em mãos é a tabela daquele ano. Não importa, cada ano vai ter a sua. 2024, 2025, 2026, aí não importa. Então, aqui a gente tem a tabela de 2023, né? E quais são as informações dessa tabela? Vamos olhar. Até o salário mínimo, então, que aqui você vai ver que a partir de maio de 2023, o salário mínimo é de R$ 1.320, né? Que alterou ali em maio. Mas aqui a gente vai utilizar o salário de janeiro de 2023, que era R$ 1.302, alíquota de 7,5%, tá? Porque a gente vai utilizar esse valor porque era de janeiro, então até abril, né? Então, em maio ali alterou o salário mínimo, mas daí você vai fazer do mês respectivo que você precisar fazer o cálculo, tá? Aí vai subindo aqui o valor, ó. A alíquota de 9%, aí sobe um pouco mais o valor ali, 12%, e a última faixa sobe mais um pouco ali e vai até o teto do INSS em 2023 com a alíquota de 14%. Então a gente tem essa informação aqui, né? Atenção. Como eu disse, os valores dessas faixas, eles são reajustados todos os anos. Aqui no material de apoio a gente tem um arquivo com todas as faixas desde 2020 até esse ano. Então é importante você olhar lá o arquivo, né? E esse arquivo também vai ser atualizado todos os anos, tá? Então tá tudo lá.
No caso do nosso exemplo, a gente está usando, então, um caso de 2023, mas poderia ser de qualquer ano, tá? Não importa. Você só usaria a tabela do respectivo ano. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, conforme a tabela, o salário da Sônia está onde? Ele está aqui nessa faixa, né? Na faixa dos 9%. Porque lembra que o salário da Sônia é R$ 2.100. Então, conforme a tabela, o salário dela está nessa faixa aqui, tá? Então, quer dizer que eu só vou multiplicar lá os 2.100 por 9%? Vocês lembram que o valor da contribuição é o salário de contribuição vezes a alíquota da contribuição? Então, quer dizer que aqui vai ser 9%, porque ela se enquadra nessa faixa, e eu vou simplesmente multiplicar 2.100 por 9%? Não, não é assim que é feito o cálculo. Nem tudo é fácil como parece. Claro que não. As alíquotas, elas são progressivas. Vocês lembram que as alíquotas são progressivas? O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que olhar faixa por faixa, cada uma das faixas de salário. Isso significa que a alíquota respectiva somente incidirá sobre o valor daquela faixa. E sobre o que ultrapassar aquela faixa, será aplicada a alíquota da faixa seguinte e daí por diante. Então, vamos ver aqui na prática, no caso da Sônia, como que vai funcionar. Primeiro, a gente vai olhar a primeira faixa. Então, vamos lá. A primeira faixa é até R$ 1.302. A gente vai multiplicar esses R$ 1.302 por 7,5%. Porque o salário dela é 2.100, certo? E dentro desses 2.100 tem 1.302, concorda? Aí vai ficar faltando um pouquinho que vai para a segunda faixa, assim que é feito, tá? Então, 1.302, que é o salário lá em janeiro de 2023, é multiplicado por 7,5%, que vai dar R$ 97,65. Então, eu multipliquei 1.302 por 7,5%, e aí sobrou o quê do salário lá dela de R$ 2.100? Sobrou, eu subtraio, né, os R$ 2.100 menos os 1.302 que eu já apliquei a alíquota ali da primeira faixa, vai sobrar os R$ 798, certo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esse valor para a segunda faixa. Olha aqui, R$ 798 é o valor que sobrou da minha primeira faixa. Aí o valor do salário dela que sobrou da primeira faixa, o que que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse valor por 9%, que é a alíquota da segunda faixa. E aí a gente vai encontrar esse resultado, 798 vezes 9%, igual a R$ 71,82. Então, na segunda faixa, é esse valor que vai ser pago. Aí temos a terceira faixa e acabou, pois já deu os 2.100 do salário dela, né? Se, por exemplo, o salário dela fosse R$ 5.000, a gente ia ter que fazer com o que sobrou, certo? Ia passando de faixa em faixa até acabar o salário dela. A gente ia fazer a primeira faixa, ia passar a segunda faixa também, ia passar a terceira e aí em diante, até acabar ou chegar lá no teto máximo. Então, no nosso caso, nas próximas faixas, não vai ter nada, não tem valor a ser pago. Depois, no final, é só somar, né? Aí, aqui, olha aqui o valor da ser pago da contribuição vai ser os 97,65 mais 71,82 que dá R$ 169,47. Somando então os valores encontrados, teremos o montante devido de contribuição previdenciária daquele mês, que vai dar R$ 169,47. Aí você me pergunta, meu Deus, vou ter que calcular isso toda vez. Gente, na prática, você não vai precisar fazer o cálculo desse segurado na mão. Vocês sabem que eu gosto de explicar como funciona para você entender o raciocínio, para você entender de onde que vem cada informação. Mas, claro, existem calculadoras online e gratuitas que fazem esse cálculo rapidamente. Eu vou deixar então aqui algumas sugestões, né? Aqui na descrição desse vídeo, e você pode escolher a que você mais gostar e fazer o cálculo lá, para vocês terem uma noção de como funciona, certo? Eu vou mostrar então aqui para vocês uma delas, que é aqui a calcule.net. Eu vou deixar o link certinho, tá? Então vamos fazer o cálculo da Sônia. Olha só.
Você vai selecionar então o ano respectivo, pode ver que tem aqui dividido, né? A partir do mês de maio de 2023. Então a gente vai selecionar de janeiro a 30/4 de 2023, que é a época que a gente quer fazer o cálculo. Aí a gente vai colocar aqui o salário da Sônia, que é R$ 2.000. E aí a gente vai calcular. Olha aqui, gente, o resultado, o mesmo resultado que a gente encontrou fazendo o nosso cálculo. E olha que legal. Eu gosto desse site porque ele mostra aqui, ó, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa, e ele soma igualzinho a gente fez. Então ele já te entrega o valor total ali certinho, né? Ele soma os valores total. Então ele já te entrega o valor aqui. Gostou da dica? Se você gostou dessa dica, merece um comentário no final dessa aula ou até um stories, né? Se você quiser postar lá mostrando que você está praticando, está participando aqui do Clube dos Planejadores, está aprendendo a ser um planejador, isso vai ser incrível. Seguindo aqui, então, a gente já viu, então, no caso do segurado empregado, doméstico e do avulso, né? O trabalhador avulso. Você vê que é bem fixo, né? Tem a tabela lá, tem a nossa calculadora lá maravilhosa, a gente vai lá e faz o cálculo. A pessoa não tem o poder de escolha, né? Naquele caso, porque a alíquota ela é dada por lei e o salário desses segurados é aquele. Então vai incidir em cada uma daquelas faixas e assim vai ser calculada a alíquota da pessoa, tá certo? Agora, no caso dos contribuintes individuais e dos facultativos, a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de alíquotas para esses segurados: as alíquotas comuns e as alíquotas simplificadas. E entender essa diferença é extremamente importante na hora da análise do seu cliente. Então, vamos começar vendo as alíquotas comuns. O que são as alíquotas comuns? Elas são as alíquotas normais. É a alíquota que dá direito a todos os benefícios. E qual é a regra geral das alíquotas comuns? A regra geral é 20% sobre o salário de contribuição. Então, na hora de encontrar a contribuição, por exemplo, o contribuinte individual, você vai pegar o salário dele e vai multiplicar por 20%. E aqui é fixo, a gente não tem que fazer aquela conta que tem lá no segurado empregado, das faixas e tudo mais. Aqui já é definida a alíquota e você só vai ter que multiplicar pelo percentual. Então, a regra geral é 20% sobre o salário de contribuição, em regra. O recolhimento deve ser feito conforme a remuneração do segurado, respeitando o mínimo e o teto, né? Então, por exemplo, se um contribuinte ele recebe R$ 3.000 no mês, ele deve recolher sobre esses R$ 3.000. Essa é a regra, né? Na prática, a gente vê algumas pessoas que escolhem sobre qual valor elas querem contribuir, né? Só que tem que ter muito cuidado, por exemplo, você coloca lá no imposto de renda que ganhou R$ 5.000 por mês. Aí, na hora de contribuir, ao invés de contribuir 20% de 5.000, você vai lá e contribui 20% de um salário mínimo, por exemplo. Pode dar um problema, porque você está fazendo, né, sonegando imposto. Então, por isso que eu botei em regra, porque o certo é fazer dessa forma. É a pessoa contribuir sobre o valor que ela efetivamente recebeu. Mas deixando aqui essa observação que tem sempre, que nem sempre isso acontece, certo? Então, deve ser sobre a remuneração do segurado, mas claro, respeitando o mínimo e o teto. Então, se a pessoa lá ganhou R$ 20.000, você não vai pagar 20% de R$ 20.000. Você vai pagar 20% do teto do INSS naquele ano. A segunda alíquota comum é a alíquota do segurado facultativo. Lembrando que o segurado facultativo, ele está contribuindo porque ele quer, ele não é obrigado a contribuir. Ele quer se manter protegido, então ele quer continuar contribuindo. Qual é a alíquota comum do segurado facultativo? A alíquota comum é, em regra, 20% sobre o salário de contribuição. Mas qual salário de contribuição se é um segurado facultativo? Ele escolhe. Por quê? Porque ele não exerce atividade remunerada. Então, ele não tem um salário. Ele vai poder, então, escolher o valor que ele quer contribuir. Claro, né? Respeitando o mínimo e o teto máximo do INSS. Então, se ele quer pagar lá sobre R$ 3.000, tudo bem. Ele quer pagar sobre 4, também. Ele quer pagar sobre o teto, sem problemas, certo?
Então, a gente viu que, em regra geral, é 20% também para o segurado facultativo. E os contribuintes individuais que prestam serviço para a pessoa jurídica é 11%. Aqui tem que ter cuidado, pois quando a pessoa vê lá 11%, ela acha que é um plano simplificado, pois a gente vai ver que algumas das possibilidades do plano simplificado é contribuir sobre 11% no plano simplificado. Mas nesse caso aqui, você vê que é uma contribuição de 11%, mas é no plano comum. É uma alíquota comum. Então, esse segurado aqui, ele tem direito a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, né? E as regras de transição. Coisa que a pessoa que contribui lá no plano simplificado não tem. Então, cuidado aqui, tá? Esse 11% é uma alíquota comum. Qual que é esse 11%? Do contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica. Quem é esse contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica? É aquele que trabalha para uma empresa, para um CNPJ, né? Então, eles não são responsáveis pelo seu recolhimento desde abril de 2003. E como funciona? A gente viu que o responsável pelo recolhimento dele é quem? É a empresa. Então, a empresa vai recolher 11% da remuneração a ser paga ao contribuinte individual. E o que é essa remuneração? É o prolabore dele. Então a empresa vai recolher esses 11%. E onde que diz isso? Lá na Lei 10.666 de 2003. Tá, e por que 11%? Agora você vai entender por que 11%. A empresa, ela é obrigada a pagar uma contribuição previdenciária de 20% sobre as remunerações de todos os contribuintes individuais prestadores de serviço. Então, olha só, ela vai lá todo mês, aí soma tudo, né, o que ela gastou, quanto que ela pagou de remuneração para todos os contribuintes individuais prestadores de serviço, e ela já paga uma contribuição de 20%, tá? Então, já existe essa contribuição que é sobre a remuneração de todo mundo. O contribuinte individual, em regra, a gente viu, né, lá que a regra geral é 20%. Então, ele deveria pagar o quê? Mais 20% da remuneração dele. Só que imagina, 20% da empresa que ela já paga de contribuição, mais 20% do contribuinte individual, aí ficaria uma tributação exorbitante. Então, o que que eles fizeram? Lá no artigo 30, parágrafo 4º da Lei 8.212 de 91, eles reduziram 45% dessa alíquota de 20% do contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica. Então, ao invés dele pagar lá, dele contribuir 20%, ele vai pagar essa alíquota, a gente vai tirar lá 45% dela. Então, a gente vai multiplicar 45% por 20%. E quanto que dá isso? Dá 9%. Então, a gente vai subtrair esses 9% dos 20%. E a gente chega, então, na alíquota de 11%, certo? Olha, então, ali, 20% menos 9%, que os 9% é a redução dos 45% dos 20%, que é a regra. Resta o quê? 11%. E é daí que vem o misterioso 11%. Muitos porcentos, né? Então agora a gente vai fazer um exercício para você entender melhor, tá? Manuel é o contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica. A sua remuneração é de R$ 7.000. Qual o valor recolhido a título de contribuição previdenciária pela empresa e pela cota do contribuinte individual? A gente viu então que a empresa é 20%, né? Normal. E o contribuinte individual é 11%, certo? Então, R$ 7.000, que é a remuneração dele, vezes 20%, dá R$ 1.400. Então, essa é a parte da empresa com relação ao Manuel. Lembrando que a empresa vai somar e vai pagar 20% da remuneração de todos os contribuintes individuais prestadores de serviço. Mas aqui, no nosso exemplo, a gente vai estar calculando só a parte do Manuel, tá? Que deu R$ 1.400. Então, e 11% de R$ 7.000 dá R$ 770. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Para você entender que no final das contas,
O percentual pago na prática vai ser de 31%. Está sendo, então, uma parte da empresa e uma parte do contribuinte individual prestador de serviços para a empresa. Então, olha só, o valor que vai ser descontado, então, desse contribuinte individual para o INSS vai ser de R$ 770 reais. Esse é o valor da contribuição dele. E lá no CNIS dele vai estar qual salário de contribuição? Vai estar o salário de R$ 7.000. E por isso que é 11%. Então, agora a gente já viu a regra geral, né? Dos facultativos, contribuintes individuais que prestam serviços para pessoa jurídica. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos empresários. Quanto que o empresário vai pagar? Depende. Depende qual o tipo de empresário. Você vai ter que ver se é um empresário que recebe prolabore como sócio administrador, se é um empresário que só recebe a participação nos lucros como sócio cotista, ou se é um empresário individual. Então, depende da categoria que essa pessoa estiver. Vamos lá? Então, quem é o empresário sócio administrador? Ele é o sócio, dono da empresa, e ele é administrador. Ele trabalha, ele está lá todo dia na empresa trabalhando, está exercendo as suas funções lá administrativas. Então, ele é aquela pessoa que está trabalhando na empresa. Ou seja, ele recebe uma renda mensal em decorrência da prestação de serviços para a empresa. Só que ele também é sócio dessa empresa. Então, ele recebe um prolabore, que é essa renda mensal a gente chama também de prolabore, tá? E por ser sócio, ele também recebe lá uma participação dos lucros. Então, você tem que entender que é diferente. Prolabore, a pessoa recebe pelo trabalho que ela exerce, então ele está lá trabalhando, e a participação dos lucros não, tá? Então, essa participação dos lucros ele recebe porque ele é sócio da empresa, que é outra esfera, então você tem que diferenciar essas duas coisas. Prolabore a participação dos lucros ou distribuição de lucros, né? Então, olha só, ele recebe também por ser sócio. Essa distribuição de lucros, sendo obrigatória, essa discriminação entre o que é a distribuição de lucros e o que é pago pelo trabalho, que é o prolabore, né? A alíquota dele vai incidir sobre o quê? Eu vou multiplicar a alíquota sobre a participação de lucros ou eu vou multiplicar a alíquota sobre o prolabore. Você vai multiplicar a alíquota sobre o prolabore. Olha só, na prática, você conseguiu perceber que ele é como se fosse um contribuinte individual que trabalha para uma pessoa jurídica. Só que a diferença aqui é que a pessoa jurídica também é ele. Então, ele é sócio dessa empresa, mas na verdade ele é um contribuinte individual que trabalha para uma pessoa jurídica. Então, quanto que é a alíquota dele? 11%. 11% de quê? Da participação de lucros? Não, não, não. 11% do prolabore, certo? Mas o que acontece muitas vezes, o que muitos empresários fazem, né? Eles tiram o salário mínimo no prolabore, de prolabore, e o resto eles recebem de distribuição de lucros. Acontece que esse valor, nesse valor de distribuição de lucros, não vai ter a contribuição previdenciária e também não incide o imposto de renda. Então, isso é que muitos empresários fazem. Vão lá, consta lá no CNIS dele que ele recebeu um salário mínimo, contribuiu 11% do salário mínimo. Lembrando que a gente está na alíquota comum. Então, esses 11% dá direito a tudo. 11% então do salário mínimo e o resto ele recebe de participação de lucros. Então, esse empresário, resumindo, ele recebe um prolabore, sócio administrador, aplica a dedução dos 45%, aquela que vimos anteriormente, e a alíquota dele fica em 11%. E agora, se for um empresário que ele só recebe a participação dos lucros, esse empresário também é chamado de sócio cotista. É aquele que é investidor. Ele chega lá numa empresa e fala assim: então, acredito no potencial da sua empresa e quero colocar o dinheiro aqui, quero investir na sua empresa. E depois só ficar recebendo lá os lucros, tá? Esse empresário ele não está envolvido nas atividades da empresa. Ele só botou lá dinheiro e recebe a parte dos lucros por esse investimento que ele fez. Então a gente aprendeu o quê? Que a contribuição previdenciária do segurado obrigatório é decorrente de quê?
do fato dele exercer atividade remunerada dele trabalhar, né? Então, esse sócio, ele não trabalha. Logo, ele não recebe remuneração. Então, ele não tem um salário, uma remuneração, um prolabore, não tem que pagar a contribuição previdenciária. Então, não vai incidir contribuição previdenciária na participação dos lucros. Ou seja, para ele, não tem alíquota, porque ele não vai contribuir. E por último, nós temos o empresário individual. Quem é o empresário individual? O empresário individual é o empresário que trabalha sozinho. Ele não tem sócio. E por não ter sócio, ele recebe remuneração decorrente do trabalho da própria empresa. Ou seja, ele realmente trabalha na empresa também, exerce lá as atividades. A alíquota desse empresário é quanto? É 20%. É a regra normal do contribuinte individual. Uma observação aqui, ele não é MEI. Por que que ele não é MEI? Qual que é a diferença? Ele pode ter um faturamento acima do MEI. Ele pode ser uma empresa, por exemplo, de pequeno porte, que fatura lá milhões. Ou então uma microempresa que pode ter um faturamento maior que o faturamento do MEI. Então, esse empresário individual, ele não é MEI, ele é diferente. A gente vai ver mais adiante que o MEI tem uma alíquota que não é uma alíquota comum, é uma alíquota simplificada. Agora, eu tenho um resumo de todas as alíquotas comuns. Vamos lá. Então, regra geral, 20% sobre a remuneração. Segurado facultativo, 20% sobre o valor que ele escolher, né? Ele é facultativo, ele escolhe o valor que ele quer contribuir. Contribuintes individuais que prestam serviços para pessoa jurídica, 11% sobre a remuneração. Empresário, se for sócio administrador, 11% sobre o prolabore. Se for sócio cotista, não incide contribuição previdenciária sobre a participação dos lucros, tá? Não tem essa possibilidade de contribuição sobre a participação dos lucros. E se for o empresário individual, que não é MEI, é 20% sobre a remuneração. Coloquei também uma observação, respeitados então o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, certo? Então, a gente aprendeu sobre as alíquotas. E como eu disse, as alíquotas comuns, elas dão direito a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição e as suas regras de transição. Agora, nós vamos para as alíquotas simplificadas. O que são as alíquotas simplificadas? Elas são alíquotas reduzidas. Ou seja, a pessoa vai pagar menos, ela vai pagar contribuição usando uma alíquota inferior. Em compensação, essa pessoa não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e essas regras de transição da reforma da Previdência. Então, se a pessoa tem lá as alíquotas simplificadas lá no CNIS dela e se ela quiser utilizar para se aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que analisar e ela vai ter que arrumar isso. Caso a pessoa se enquadre, por exemplo, numa regra de transição, se não arrumar, não vai poder, se tiver a alíquota simplificada lá, não vai conseguir essa regra de transição. É ruim sempre? Só porque a pessoa não pode se aposentar por tempo de contribuição ou pela regra de transição, quer dizer que isso é prejudicial? Nem sempre. Muitas vezes chega um cliente para você que a pessoa lá nem vai se aposentar por uma das regras de transição ou por tempo de contribuição, que ele já sabe que o cliente vai se aposentar por idade. Então, nesse caso, não tem problema. Você pode fazer o seu cliente até economizar, ou ele vai economizar pagando uma alíquota menor, que no final não vai fazer diferença para ele com relação lá à possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Mas tem um porém também aqui, porque a alíquota simplificada, o valor do salário de contribuição vai ser sempre o valor de um salário mínimo. Então, pode ser que puxe a média do seu cliente para baixo. O salário de contribuição, então, ele somente poderá ser o salário mínimo a aplicar a alíquota reduzida. Ou seja, lembra que a gente falou que o valor da contribuição é o salário de contribuição multiplicado pela alíquota?
A gente viu, por exemplo, nas alíquotas comuns que pode ser qualquer valor. Pode ser 3.000, 4.000, 5.000, geralmente o valor do salário da pessoa, ou no caso do facultativo, ele escolhe o valor. Agora, aqui nesse caso, o valor do salário de contribuição vai ser sempre um salário mínimo. Eu não posso pagar uma alíquota reduzida, usar uma alíquota simplificada no valor maior que um salário mínimo. Não pode. A gente vai ver também que na alíquota simplificada a gente tem de 11% e de 5%. Posso contribuir 11% de R$ 3.000? Nessa alíquota simplificada, nessa situação, não. Lembrando que, no caso do contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, a alíquota dele é 11%, mas é uma alíquota comum. Então, no caso dele, vai ser no Prolabore, dele vai estar 3.000, ele vai pagar 11% de 3.000. Mas por quê? Porque a empresa já está pagando também a parte dela. Então, nesse caso aqui, a alíquota simplificada da alíquota reduzida não pode, certo? E quais são as alíquotas simplificadas? 11% e 5%. Então, vamos ver cada uma delas. A alíquota de 11%, ela é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço à pessoa jurídica e ao segurado facultativo que não exerce a atividade remunerada. Então, olha só que interessante. O facultativo, ele pode escolher se ele vai pagar lá sobre 20% ou sobre 11%. Então, ele tem essa liberdade. Ele pode, então, escolher, sabendo daqueles pontos também que a gente viu, que pagando sobre uma alíquota simplificada, ele não aposenta lá por tempo de contribuição nem pelas regras de transição. E também não pode usar esse tempo para outros regimes de previdência social por meio de CTC. O que é CTC? É um documento, porque quando você vai pegar o tempo de um regime, que a gente já aprendeu sobre os regimes, né? A gente tem o regime geral e tem o RPPS, que são regimes próprios. Então, às vezes, você trabalhou um tempo em cada um e você quer pegar um tempo de um e passar para o outro. Se você tiver essas contribuições na alíquota simplificada, você não vai poder pegar esse tempo, por exemplo, do RGPS e passar para o RPPS. Não vai poder emitir uma CTC desse tempo, certo? Eu trouxe aqui uns exemplos práticos de quando você vai utilizar isso na prática. Você vai usar a alíquota simplificada quando o cliente precisar, por exemplo, economizar. Realmente a pessoa lá está numa situação difícil, ela não tem dinheiro, mas ela quer se manter lá protegida, e se encaixa aqui, ou ele é contribuinte individual que não presta serviço para uma pessoa jurídica, ou ele é um facultativo que não está exercendo atividade remunerada. Se ele está numa dessas situações, ele precisa economizar, mas ele quer receber, por exemplo, um auxílio se ele precisar, ou quer se aposentar lá por idade, né, que é uma das hipóteses de aplicação. O cliente que já vai se aposentar por idade de qualquer forma também é uma das hipóteses de aplicação, tá? Então, por que esse cliente vai ficar pagando 20% todos os meses se ele vai se aposentar por idade? Mas também tem um detalhe aqui muito importante, que antes de ver o cálculo, né, tem que fazer o cálculo. Por quê? Porque como a gente viu nesse caso, vai ser sobre o salário mínimo. Então, o salário de contribuição vai ser um salário mínimo. Agora, se a pessoa já não vai fazer diferença, se o salário de contribuição dela já for um salário mínimo, ou se essa pessoa já tem uma renda, uma média mais baixa, ela já contribuiu várias vezes anos por valores mais baixos durante a vida dela e não vai fazer tanta diferença, pode ser um caso interessante de você indicar para o cliente contribuir sobre uma alíquota simplificada. Lembrando, gente, que o planejamento, ele não é só você lá calcular a renda mensal inicial. Você vê o dia que a pessoa vai se aposentar. Ele também é para você pensar nessas estratégias. Eu lembro, por exemplo, de um planejamento que eu fiz que usando essa técnica, que era uma pessoa que não ia fazer diferença para ela, ela contribuindo pela alíquota simplificada, ela ia economizar mais de R$ 5.000 de contribuição, que não ia fazer diferença nenhuma no salário dela lá na RMI dela. Então, o salário de contribuição dela iria continuar o mesmo, a média dela ia continuar a mesma, a renda mensal inicial dela não ia fazer a diferença. Então, eu fiz ela economizar R$ 5.000. Então, já paga o planejamento previdenciário. Ela já saiu até no lucro, né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, certo? Outro exemplo, então, o cliente que já tem uma renda mais baixa, né? E não fará diferença lá no cálculo dele, tá?
E o cliente que tem uma média alta, só que você vai poder descartar essas contribuições. Depois da emenda 103 de 2019, veio uma regra que fala que você pode descartar contribuições que reduzam o valor da sua média. Então, você pode usar essa estratégia e depois lá descartar essas contribuições. Você não vai usar essas contribuições mesmo, então a pessoa não vai ser impactada por essas restrições. E se aparecer um caso em que é mais vantajoso se aposentar por tempo de contribuição? Vamos supor que o cliente ele contribuiu por vários anos no plano simplificado, pagando lá os 11%. Só que aí na hora você fez análise e viu que era mais interessante ele se aposentar por uma das regras de transição. E agora? E agora o que é que eu vou fazer? Geralmente aparece no CNIS do cliente um código indicando que a contribuição foi de 11%, ou no plano simplificado. Tá lá nos indicadores, podem ser esses indicadores aqui que eu coloquei nos slides, tá? Para você poder identificar. Mas a gente também vai ter uma aula só de CNIS, várias aulas de CNIS, e eu vou aprofundar, falar tudo sobre os indicadores e tudo mais. Mas os indicadores que aparecem lá no CNIS do cliente, ele informa pendências ou problemas, ou para ter atenção, né? Nesse caso aqui é justamente para você ficar atento, porque ele está falando que tem contribuições no plano simplificado aqui. Vai precisar fazer alguma coisa? Pode ser que não. Pode ser que seja estratégico, mas pode ser que seja necessário fazer alguma coisa. O que que você vai fazer? A pessoa quer aposentar pela aposentadoria lá do tempo de contribuição ou por alguma regra de transição. Você vai ter que fazer a complementação dessa alíquota. Então, se você pagou 11%, falta quanto para você chegar em 20%, que é a regra? Falta 9%. Então, 11% mais 9% vai dar os 20% da regra geral. Detalhe, esse pagamento vai ter que ser sobre o salário mínimo, para você poder aproveitar esse tempo na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu coloquei aqui uma observação que eu sei que vocês estão ansiosos, querendo mais detalhes sobre isso, mas a gente tem uma aula só sobre como fazer a complementação. Nesse momento é só para você saber que a gente pode fazer isso. Então, aqui fechamos a alíquota de 11%. Agora vamos para a segunda alíquota simplificada, que é a alíquota de 5%. A quem ela é destinada? Aos segurados facultativos de família de baixa renda, dono e dona de casa, né? E aos microempreendedores individuais, os MEIs. E quem são esses facultativos de baixa renda? Quais os requisitos para a pessoa ser um facultativo de baixa renda? Vamos ver. Não possuir renda própria, pertencer à família de baixa renda inscrita no cadastro único, né, para programas sociais do governo federal, em situação atualizada nos últimos 2 anos, e se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência. Importante. A pessoa exerce trabalho doméstico em outra casa, ele é empregado doméstico. É facultativo de baixa renda? Não. Por quê? Porque só é facultativo de baixa renda se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência. Aí você pergunta, mas a pessoa exerce o trabalho doméstico em sua residência, mas ela também, por exemplo, ela vende lá o din-din, ou sei lá, vende alguma coisa lá na casa dela. Isso é se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência? Não. Nesse caso, a pessoa ela é contribuinte individual, pois deve ser então exclusivamente ao trabalho doméstico na sua residência. E o MEI, para a pessoa ser MEI, precisa ter uma das ocupações que são previstas ali na lista de ocupações permitidas como MEI. Eu coloquei o anexo 11 no material de apoio, se você puder olhar depois, tá? Ali tem todas as ocupações permitidas para MEI, tá? Ele pode, então, contratar, no máximo, um empregado ou uma empregada que receba o piso da categoria ou um salário mínimo. Não pode ser ou se tornar titular, sócio ou administrador de outra empresa. Se virar o sócio, ele vai deixar de ser MEI.
não pode ter ou abrir filial e poderá ter um faturamento anual limitado, certo? Se passar desse faturamento anual, vai ser desenquadrado do MEI. Lembrando que aqui funciona da mesma forma. Não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem as regras de transição da reforma da Previdência. Não pode usar também esse tempo, né, em outros regimes da Previdência Social por meio de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. E da mesma forma, caso queira contar esse tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, o que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que complementar. E nesse caso aqui, a complementação vai ser de quanto? Vai ser de 15%, porque ele já pagou 5% e para chegar lá no 20 nos 20%, que é a regra geral, ele vai ter que pagar então os 15% que faltam. Lembrando que é sempre sobre o salário mínimo para fazer essa complementação, claro, com os encargos legais, né? Então vamos aqui falar mais um pouquinho sobre o MEI. Atualmente, o faturamento anual do MEI é de R$ 81.000 por ano, ou proporcional no ano de abertura. Por quê? Porque às vezes a pessoa abriu uma empresa no meio do ano e aí não vai ser os R$ 81.000 no limite, né? Vai ser proporcional. Como assim? No ano de abertura, o limite será proporcional ao número de meses que a pessoa atuar, levando em consideração a média de faturamento de R$ 6.750 por mês. Por que é R$ 6.750 por mês? Porque eles dividiram os R$ 81.000, que é o faturamento no ano, né? Por 12. E aí a média é de R$ 6.750 por mês. Então, por exemplo, se um MEI se formalizou lá no mês de junho e o limite de faturamento dele, então, até o final do ano, vai ser de R$ 47.250. Então, ele formalizou aqui no exemplo, no mês de junho. Então, a gente vai contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar 7 meses por R$ 6.750. Então, o faturamento limite para esse mês que abriu lá em junho é de R$ 47.250. Se ultrapassar o limite de R$ 81.000, no caso do ano inteiro ou proporcional, ele vai ser desenquadrado como MEI e passará a se enquadrar como um empresário tradicional, de modo então a alterar a forma de contribuição. E aí a gente vai lá para a parte que a gente aprendeu sobre os empresários, certo? Mas atenção, o valor da contribuição do MEI ela é fixa no valor de 5% sobre o salário mínimo. Não importa se ele ganhou R$ 6.000 no mês ou R$ 200 no mês, a contribuição dele ainda vai ser 5% sobre o salário mínimo. Essa é a regra. Mas temos uma exceção aqui. No caso do MEI, que exerce atividades concomitantes, ou seja, ele tem mais de um vínculo de filiação obrigatória no RGPS. Exemplos: um MEI que exerce atividade autônoma e que não se enquadra como MEI. Ou então, uma pessoa que é CLT, ela é empregada de uma empresa, mas também ela é MEI ao mesmo tempo. Ela tem dois trabalhos. Durante o dia, então, ela trabalha lá na empresa e à noite ela faz lá alguma atividade que seja de MEI, tá? Que seja MEI. E como vai funcionar nesse caso? Nesse caso, a pessoa ela vai poder complementar essa contribuição do MEI e aí o INSS vai somar os dois salários de contribuição das duas atividades, limitado ao teto do INSS, né? Então, nesse caso, seria, por exemplo, um salário mínimo do MEI, né? Que é um salário mínimo, mais, por exemplo, R$ 4.000 que ela recebe ali de outra atividade. Então, o salário de contribuição vai ser a soma desses dois, certo? Caso o MEI queira também, da mesma forma, ele pode complementar a alíquota para esse tempo ser contabilizado para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele vai ter que pagar a diferença de 15%. E como eu já disse, mas eu estou aqui lembrando sempre, né,
que a complementação da alíquota somente poderá ser de um salário mínimo. Onde que fala que deve ser sobre um salário mínimo essa complementação? Diz lá no artigo 21, parágrafo 3º da Lei 8.212 de 91. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º desse artigo e pretenda contar o tempo para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou contagem recíproca do tempo de contribuição. O que é isso? É o que eu falei para você sobre passar o tempo de um regime para o outro. Então, ele deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Ou seja, só pode complementar sobre o salário mínimo, pagando então a diferença entre o percentual pago, no caso do mês 5%, e o de 20% acrescido dos juros moratórios. Mais uma observação então sobre o MEI. O pagamento da contribuição do MEI deve ser feita por ele próprio, por meio da Guia de Contribuição Unificada das MEIs no site da Receita Federal. Eu vou deixar o link, então, lá no material complementar para você, se você precisar, por exemplo, emitir uma guia de contribuição de algum MEI para algum cliente, enfim. E também o cálculo, ele pode ser feito lá no portal do MEI, o cálculo da contribuição, e ele já é automático. Então, se tiver ali juros, multa, ele já coloca lá também, tá? Então, você pode procurar no Google Portal do MEI, que vai aparecer a opção para você fazer esse cálculo do MEI, tá? Outro ponto importante é que a gente já viu que pode aumentar a alíquota, mas a gente pode reduzir a alíquota também. Por exemplo, a pessoa está lá pagando 20% e aí ela quer começar a pagar 11%. Eu posso diminuir, por exemplo, para 5% também? Ou então, se eu estou pagando 5%, mas eu quero ir lá para 20%, eu posso fazer essas reduções e aumentos da alíquota? Como que funciona isso? A qualquer momento é possível reduzir da alíquota de 20% para 11%. Lembrando, então, das restrições mencionadas. Se a pessoa, então, se encaixar numa daquelas hipóteses, ela pode, não tem problema nenhum, a hora que ela quiser. Também é possível reduzir para a alíquota de 5% a qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos. Então, se se enquadrar lá em uma das hipóteses de 5%, pode também. Caso esse segurado faça a redução para alguma alíquota simplificada e depois se arrependa, você pode também fazer a complementação da contribuição mensal. Então, resumindo, eu fiz um quadro aqui, um quadro resumo para você. Vamos lá? Vamos falar primeiro, então, do resumo do contribuinte individual, do MEI e do facultativo, tá? Então, nas alíquotas comuns, como nós vimos que tem a alíquota de 20% para o contribuinte individual e para o segurado facultativo. Qual é a base de cálculo? Essa alíquota de 20%, ela vai incidir sobre o salário de contribuição da pessoa, tá? Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e emissão de CTC? Sim. Nós vimos também a alíquota comum de 11%. De quem? Do contribuinte individual que presta serviços para pessoa jurídica. Qual é a base de cálculo? É o salário de contribuição, é o prolabore dele, né? Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Tem sim. Lembrando que essa contribuição aqui, apesar dessa alíquota aqui ser de 11%, ela é comum. Por quê? Porque já está tendo também lá a contribuição da parte da empresa, né? Agora nós vamos ver então as alíquotas simplificadas, que são quais? De 11% de quem? Do contribuinte individual que não trabalha para pessoa jurídica e do segurado facultativo. Mas nesse caso aqui, o salário de contribuição necessariamente vai ser de um salário mínimo. Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e emissão de CTC? Não, é uma alíquota simplificada. E a outra alíquota simplificada que a gente tem também é a de 5%, que é para quem? Para o segurado facultativo de baixa renda e MEI. E o valor base de cálculo é o salário de contribuição no valor de um salário mínimo. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição
e nem a emissão de CTC. Então, esse é o quadro resumo do contribuinte individual, do MEI e do facultativo. Agora, relembrando que o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a gente vai ter que ver aquela tabela do ano vigente e usar as alíquotas respectivas de cada ano. Na prática, a gente só vai lá em uma das calculadoras e coloca lá o ano e o salário da pessoa. A gente acha rapidinho o valor da contribuição e também o valor dela, né? Se você gostou dessa aula, você já sabe, deixe o seu comentário ali bem lindo, falando o que você aprendeu na aula, o que você mais gostou. É muito importante para mim, para saber e cada vez mais melhorar o curso para você. Então, um beijo e até a próxima aula.